Meus queridos irmãos, paz aos nossos corações. Todo este prólogo feito pela nossa querida irmã Fernanda retrata exatamente o sentido daquilo que vamos conversar hoje. Estamos buscando, através da veneranda doutrina espírita, a paz dos nossos corações, para que nós possamos trabalhar ferronhamente em busca das verdades. Estão todos... E sem conteste, os inimigos da verdade estão diuturnamente conosco. Por quê? São adversários terríveis que vêm trazendo a nós o desânimo, para que nós possamos não ter a capacidade de discernimento para entender a grandeza da mensagem espírita. Se nós buscarmos, através do livro do nosso irmão Rochester, ele vai nos contar uma história grandiosa da obediência total de um espírito, na época, aprendiz a Jesus. Então nós vamos observar que Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, ele mostra a sua capacidade de obediência às coisas do Cristo desde aquela época que o Cristo aqui esteve conosco. Ele era um soldado romano e, como soldado romano, ele dirigia uma centúria, que ele era um centurião romano. E durante todo aquele trabalho que ele sai de Roma para chegar em Jerusalém, ele foi mandado por César, porque o seu pai tinha um grande prestígio com César, para que observasse como Jesus estava realizando aquele trabalho. Jesus era um problema realmente. E ele de repente encontra o Cristo. E encontra o Cristo exatamente naqueles momentos difíceis em que Jesus estava pregando e era perseguido, muito perseguido, até que o colocam na prisão e ele é designado pelos seus chefes, pelos seus superiores, para tomar conta de Jesus, que estava retido na prisão. Então o que acontece com ele? Ele vai e começa a conversar com Cristo. E nessa conversa com Jesus, ele começa a observar a grandeza do Cristo. Então ele observando a grandeza do Cristo, porque a sua noiva, ela era cristã. E ele, sempre conversando com ela, ela dizia para ele que Jesus era o verdadeiro Messias. Ele passou a admirar Jesus na sua grandeza. E quando ele estava tomando conta de Jesus com a sua centúria, porque ele era o centurião e tomava conta dos soldados, ele falou com Jesus: mas mestre, nós vamos fazer uma coisa, já conversei com todos os meus soldados e o senhor vai trocar de roupa comigo. E já estão preparados, a sala já está preparada, o senhor vai sair aqui, eu fico no lugar do senhor aqui. Vai embora, o senhor não pode ficar assim, o senhor não fez nada, o senhor não pode ser condenado porque o senhor não fez nenhum mal a ninguém. Então, naquele instante, Jesus olha para ele e fala com ele: filho, chegará um dia que você doará a vida por mim. Mas nesse instante é preciso que se cumpra os desígnios do Criador. Então ele faz chegar Maria, ele recebe Maria para conversar com Jesus. Maria pede que haja interferência, ele fala: não posso interferir, porque eu posso fazer. Aí falou com ela o que ele faria, dando a liberdade a Jesus, dizendo que Jesus fugiu. E naquele momento Jesus fala com ele: um dia você dará a sua vida por mim. Então vamos encontrar mais tarde esse livro Missionários Tchecos, que é um livro maravilhoso, faz toda essa história. Ele relata para nós a respeito de John Hus, que é, na verdade, Allan Kardec. No século XIV, John Hus está reencarnado como um padre da Igreja Católica em Boêmia, na capital tcheca, Praga. Então tinha uma cidade que se chamava Boêmia,
e era exatamente aonde João Hus trabalhava, numa cidade que chamava Belém, uma cidadezinha pequenininha, e era um condado, e ali João Hus fazia um trabalho maravilhoso a respeito da não concordância com aquilo que era feito pela Igreja Católica, porque ele não concordava de forma nenhuma que se pagasse tanto imposto aos clérigos, e o povo não tinha dinheiro para pagar. Mas quem mandava naquela época era o Papa João XXIII, que era um Papa alemão. Observe bem, Papa alemão. E o imperador e o rei da Alemanha chamava-se Sigismundo, que tinha um irmão que era o rei de Praga, da Tchecoslováquia. Os dois eram irmãos. Então o irmão, que era muito poderoso, porque mandava na Alemanha, e eles tomaram conta, de um modo geral, até com todo o sacerdócio alemão que tomava conta de tudo que era da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia não tinha direito. Então João Hus lutou muito contra tudo isso, falou que não tinha que se pagar indulgência, tinha que pagar nada. Por quê? Porque aquilo era uma questão dogmática, né, da igreja, que só se recebia valores. Eles fizeram de tal maneira, que fizeram uma campanha tão ferrenha contra ele, e o povo estava todo do lado dele. Ele falou: eu não estou brincando com ninguém, eu quero apenas que vocês me provem, através da própria lei de Deus, dos 10 mandamentos, no caso, da própria doutrina do Cristo, que eu estou errado. Se eu estiver errado, prove-me que eu estou errado. Mas tudo que eu estou dizendo, Jesus não tinha, nem alpargatas, porque alguém doava alpargatas para ele caminhar. Ele não tinha um travesseiro para deitar sua cabeça. E vocês vivem numa riqueza absoluta, fazendo com que o povo passe fome, e o povo não tem nem comida para comer, e por causa de toda essa atividade doutrinária, seguindo as leis do Cristo, João Hus é colocado na fogueira. Então João Hus perde a sua vida, e esse livro, Luminares Tchecos, se vocês tiverem oportunidade, leiam, é um livro magnânimo, conta a história maravilhosa de João Hus, e conta mesmo antes, quando ele era um soldado romano que vivia nas pragas de Jerusalém. Então todo esse processo, João Hus já vem se preparando para esse trabalho, né? E era realmente um espírito que Jesus amava muito. Tanto é que vocês ouviram o relato da Nanda, ele dando uma missão a João Hus para que ele reencarnasse no meio de uma pleide de companheiros. Ele é escolhido, né, para que ele venha reencarnar num processo grandioso de trazer uma doutrina diferente. Aí eu pergunto para todos vocês: quais são os problemas doutrinários do Espiritismo? Porque nós observamos bem, neste momento, nós temos passado por muitos problemas doutrinários. O que significa isso? Nós sabemos de antemão, e Joana de Ângeles fala isso conosco no livro Ilumina-te, onde ela diz que todos nós pensamos e agimos dentro da nossa capacidade racional. O que é a nossa capacidade racional? É todo o desenvolvimento que nós obtivemos durante esse processo reencarnatório que viemos fazendo há milhares e milhares de anos até atingirmos o patamar que estamos hoje. Não somos espíritos primitivos, nós já estamos num processo grandioso em que a Terra está passando por um processo de regeneração. Regeneração. Então nós estamos dentro de um contexto maravilhoso dentro da doutrina espírita. E Jesus falou conosco que nós estaríamos trabalhando verdadeiramente no campo doutrinário para que nós pudéssemos fazer a nossa transformação. Mas como fazer essa transformação? Nós buscamos, por exemplo,
na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos imortais qual o modelo a ser seguido. Então os imortais falam a menor resposta do Livro dos Espíritos, Jesus. Então nós começamos a pensar, se ele é o grande modelo, como nós estamos agindo perante o Evangelho de Jesus? Quais são os métodos que temos usado para que possamos unificar este movimento e até nossas práticas espiritistas com relação ao plano invisível? Como tem sido o nosso interrelacionamento com o mundo espiritual, cuja heterogeneidade surge por vezes extravagâncias numerosas, extravagâncias sugeridas frequentemente pelos inimigos da verdade, adversários ferrenhos de todas as expressões do progresso espiritual da humanidade sofredora. Quantas e quantas mensagens nós obtivemos aí, e eu faço uma pergunta para vocês muito lógica. Nós temos o Pentateuco doutrinário. O que é o Pentateuco doutrinário? São as 5 obras codificadas por Allan Kardec, que são a base do Espiritismo. Tudo que você precisa encontrar em termos de Espiritismo, as relações com o mundo invisível, as dificuldades com o inimigo, nós vamos encontrar tudo isso no Livro dos Espíritos, que foi dividido em mais 4 obras, onde nós temos uma base maravilhosa para nos inteirarmos. Primeiramente, quem somos nós? De onde viemos? Por que estamos aqui? Mas para onde vamos? Então é muito importante que nós busquemos essas obras basilares, e como se elas não bastassem, nós temos 470 obras do nosso querido irmão Chico Xavier, que são obras complementares, que trazem para nós Emmanuel, trazem André Luiz, trazem tantos e tantos outros companheiros. Nós temos Divaldo Pereira Franco, nós temos Zé Raul, nós temos tantos companheiros, Ivone A. Pereira, nós temos Zilda Gama. Quem conhece as obras da Zilda Gama, obras maravilhosas, né, que a gente precisa conhecer, as obras maravilhosas da Zilda Gama. Eu tenho certeza que a maior parte dos espíritas não conhece as obras de Zilda Gama. Uma conterrânea nossa, né, que dá nome ao centro ao qual hoje nós estamos falando. No entanto, tem obras maravilhosas. Nós continuamos a receber informações, mas é muito importante que nós nos unamos a Jesus. Por que nos unirmos a Jesus? Porque é certo que as interpretações doutrinárias terão que obedecer à posição evolutiva de cada um. Não é isso? Porque as interpretações doutrinárias, elas devem obedecer à posição evolutiva de cada um. O que significa isso? Nós não temos direito de criticar ninguém. O entendimento de A, de B, de C, de D, de E, F, G, H, etc., não importa. Nós temos que compreender que cada um faz a interpretação doutrinária de acordo com o seu estado evolutivo. E Divaldo Franco, no livro Ilumina-te, a Joana Dias fala isso conosco. Cada um só dá aquilo que ele tem. Então nós temos que aprender que desde o momento em que a interpretação seja mais ou menos correlata às informações que têm chegado para nós vamos aceitá-la, desenvolvendo esse potencial com Jesus, trabalhando com Cristo, que vocês ouviram a nossa secretária lendo para vocês toda a colocação de Humberto de Campos, que Jesus falou com Kardec. Vá, meu amigo, traga a esperança nova aos corações ainda endurecidos. Mostrai-os que eles não estão perdidos. Então, nós não estamos perdidos, porque no desdobramento da ideia livre, preconizada pela Consoladora Doutrina dos Espíritos, jamais ela pode sair da égide do Mestre Jesus, que é o Senhor da semeadora e da seara. O que ele traz para nós? O Evangelho.
procuremos interpretar o Evangelho na sua letra morta, mas no espírito da letra. Não vamos ler o que está escrito, mas vamos entender o que ele está querendo dizer para nós. E Jesus foi sábio, gente. Vocês já viram falar no capítulo 24 do livro do Evangelho? Fala assim, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. O que é isto? Jesus falou por parábolas para que aquele que tivesse ouvido de ouvir, ele entendesse. Mas entendesse como? Dentro do seu estado evolutivo. Eu gosto muito de falar com meus amigos, e vocês pertencem a essa classe de amigos, né? Quando eu digo para os meus amigos, eu falo sempre assim, gente, temos que observar que ninguém é mau, nós somos ignorantes. Se nós ainda cometemos transvios e desvios, é porque desconhecemos a verdade. Mas a verdade está com quem? Com Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala conosco. Então, quando ele fala, muito é dado a quem muito tem, é exatamente o que ele dá para Kardec nesse instante, para João Hus. Ele deu a ele uma missão que somente ele, com a capacidade intelectual, moral que ele tem, é que ele iria desenvolver esse trabalho maravilhoso. Por que maravilhoso? Porque essa articulação de um plano do movimento dos estudiosos, convicto da excelência de sua fé, no que se refere à ação doutrinária na renovação do homem para o progresso da célula social, na coletividade, na família. Gente, sem Jesus é muito difícil continuarmos a trajetória que precisamos dar continuidade. É preciso que nós sejamos convictos em nossa fé. Porque Jesus fala conosco em seu Evangelho. Se tiverdes a fé do tamanho do grão de mostarda, de dar-te-eis a esta montanha, transportes daqui para acolá, e ela se transportará. Então nós observamos que Jesus chama a nossa atenção para a dimensão da fé que nós deixamos dormitar dentro de nós. E nesse instante, nós precisamos colocar essa fé em evidência. Principalmente nesse momento que nós estamos passando de pandemia, né? De um enclausulamento social que nós temos que desenvolver em nós, a potencialidade social dentro da própria família, porque a família estava sendo deixada de lado, gente. Estava sendo deixada de lado. Então, tudo isso está acontecendo para que nós possamos reaver os valores que nós estamos perdendo. E Jesus mostra isso para cada um de nós, nos chamando a atenção. Renova-te pela fé. Então, é muito importante que, se nós quisermos um progresso social, moral e coletivo e na família, é preciso que nós comecemos a trabalhar, já visualizando o Senhor da seara e da semeadura como o grande modelo a ser seguido. E muitas vezes as pessoas dizem para nós assim, olha, mas Jesus é Jesus. Mas e se eu disser para vocês que ele foi criado simples e ignorantes, igualzinho nós fomos criados? Ele só soube trabalhar. Ele trabalhou o amor dentro dele. Basta dizer que ele é hoje o governador deste planeta. Não é? Ele é o coordenador desse planeta, da Terra. E vocês acham que nós não podemos também ser governador de um planeta? Ele falou conosco. Tudo que eu faço, vós também podeis fazê-lo. Mas isso depende de quê? Né? De fé, de esperança, de caridade, para conosco em primeiro lugar. Nós somos capazes. Se nós não fôssemos capazes, nós não estaríamos aqui. Nós seríamos relegados na erraticidade. Se nós estamos aqui, este é o nosso momento. Olhe bem,
destinado às mais sublimes tarefas da sociedade moderna, no sentido de se processar a revolução moral no íntimo dos corações, o Espiritismo necessita do concurso de seus trabalhadores operosos e dedicados, no serviço da restauração da crença pura com o Evangelho de Jesus. A união que precisamos fazer da doutrina espírita na essência do Evangelho é a restauração da crença pura. Eu não sei se vocês estão se lembrando que o cristianismo primitivo, ele foi até um determinado século terceiro ou quarto. De repente, o Estado absorveu, porque o imperador se tornou cristão, o Estado absorveu o espiritismo, o cristianismo. Naquele momento que ele absorve o cristianismo, deixou-se de existir o cristão. O cristão que era perseguido até então, passou ao perseguidor. Então, de cristão que nós éramos, nós passamos a sermos católicos. O que é a religião católica apostólica romana? Criou-se os dogmas, que eram dogmas existentes em outras crenças religiosas, que se implantou pela vontade de um imperador que mandava na própria religião. Então formou-se o catolicismo, né, tirando todo o primitivismo do cristianismo. Então nós observamos que esse foi um trabalho feito com o objetivo de ampliar o cristianismo, mas, no entanto, encolheram o cristianismo. Através dos dogmas, e começou-se a fazer os concílios, etc., etc., um grupo de religiosos começaram a criar modelos fugindo completamente da essência do próprio cristianismo primitivo. Por isso, a doutrina espírita vem. Se vocês observarem bem, no capítulo 14 de João, né, está lá, João 14, de 15, 17, 22, está lá escrito: se me amardes e cumprirdes os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que convosco permanecerá para sempre. O Espírito de verdade vos dirá todas as coisas que até então não vos pude dizer, e ficará convosco para sempre. No século XIX, é escolhido um dos grandes mensageiros do Cristo, que é Jean Rous, que é Allan Kardec, e ele reencarna na França com o objetivo de trazer o cristianismo redivivo. O cristianismo redivivo, o Evangelho de Jesus com base explicativa dos próprios espíritos superiores. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar da pleiade de espíritos que pertenciam, né, à falange de Jesus. Quem era o comandante? Quem era o espírito de verdade que trouxe toda a mensagem do espiritismo? Jesus Cristo, com todos os seus companheiros que vieram trazer para nós a falange dos espíritos de verdade. Então ele vem trazendo para nós uma restauração da crença pura com o Evangelho de Jesus. Então, para que nós possamos continuar a tarefa sublime de operários legítimos do Senhor, que quase desapareceram da terra. Por quê? Porque quando os cristãos se transformaram em católicos romanos, iniciou-se os seus esforços políticos de ordem terrena, determinados e terminados com a organização de basílicas suntuosas e frias. Meus queridos irmãos, eu não sei se vocês conhecem algumas basílicas existentes no mundo. Nós temos alguns amigos que viajaram por exterior e conhecem algumas
basílicas. É coisa impressionante. Eu pergunto para vocês, basílicas suntuosas e frias, fala Emmanuel para nós, criadas, construídas com sacrifício e com dinheiro de quem? Do próprio povo. Deturpando completamente toda a originalidade do Evangelho de Jesus. Os operários legítimos do Senhor quase desapareceram da terra, quando os cristãos foram transformados em católicos romanos. Há quanto tempo isso? Então vocês conhecem muito bem a grande chaga negra da religião, que se chama Inquisição. Ela começou em 1200 e acabou quase que em 1900. Vocês observaram quantos anos de Inquisição? Quantas pessoas, quantos cristãos verdadeiros foram mortos, trucidados, queimados, enforcados, afogados, serviciados. Então nós começamos a observar que é preciso que nós nos unamos novamente ao Cristo, porque a grande missão do Espiritismo, à luz dos princípios evangélicos, é a espiritualização de tudo que é humano. Olha bem, meus queridos irmãos, de tudo que é humano. O trabalho, a grande missão do Espiritismo é levar luz dos princípios evangélicos. Que Jesus falava conosco: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O mandamento eu vos dou acrescido de outro: amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Aí nós voltamos um pouquinho no início, quando nossa querida irmã Joana de Anjos fala conosco, do entendimento, porque cada um vai fazer a interpretação que ele pode dar a respeito daquilo que ele está lendo. Nem todos, meus queridos irmãos, têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Isaías fala isso conosco no Antigo Testamento. Muitos chegarão a ouvir o Messias e não conseguirão entender nem enxergar o que ele está dizendo. E não foi verdadeiramente o que aconteceu, e às vezes até no dia de hoje. Qual a grande missão da doutrina espírita? Não é contradizer ninguém, é elucidar as pessoas. Eu estava conversando um dia desse numa live, estava dizendo para meus amigos que estávamos conversando da importância da religiosidade. Eu falei, eu, por exemplo, eu sou cordato com todas as religiões. Aí perguntaram para mim, mas por que você é um espírito e concorda com todas as religiões? Eu falei, lógico que elas são necessárias. Se elas não fossem necessárias, elas não existiriam. Mesmo que elas sejam conturbadas aos meus olhos, quantos e quantos se beneficiam com elas? Citarei para vocês a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Pentecostal. Quantas igrejas pentecostais existem? Quantas igrejas luteranas existem? São igrejas protestantes. Quantos terreiros de umbandas existem? Quantos candomblés, terreiros de candomblé existem? E não tem frequentadores? Claro que tem. E por que tem? Porque é o patamar de cada um. A cada um é dado segundo as suas obras. Se você trabalhou um pouco mais, porque Jesus fala uma frase muito interessante que muitos de nós não entendem até o dia de hoje. Muito é dado a quem muito tem.
Tudo é tirado daquele que nada tem, até o que ele tem lhe é tirado. Então Jesus não cobra de ninguém. O que é religião, meus queridos irmãos? Senão a função da religião é de religar o homem a Deus novamente. Não importa o caminho, quantos caminhos podem nos levar, mas temos que olhar bem que Jesus veio trazer para nós uma nova ideia. Uma ideia liberal, de amar a todos, a não fazer discriminação com ninguém. Porque se você observar bem, a razão das necessidades imperiosas deste momento, em todos os núcleos de estudo espírita, qual é? É estudar. Estudar no sentido de reunir em todas as expressões fenomênicas sobre a busca das inalações de ordem moral e religiosa, em caminho da razão, esclarecida pela fé poderosa e indestrutível. Fé que pode enfrentar face a face em qualquer época da humanidade, só a fé raciocinada. É de ordem moral e religiosa. Esse é o caminho da razão. Então é necessário que nós comecemos a ouvir todas as expressões fenomênicas, não tem problema nenhum. O que o apóstolo Paulo fala para nós em sua epístola? Observai tudo e retém aquilo que for bom. Observou, gente? Então é muito importante que a gente observe tudo. Mas o que for bom, vamos reter para nós. Quantas coisas boas tem. E eu digo para vocês, quantos irmãos de outras religiões são pessoas maravilhosas, caridosas, generosas, nobres, moralizadas. Quantos e quantos existem? Não somos nós apenas espíritas, que somos seres pseudo-perfeitos, não. Nós somos os mais errôneos, mas muito é dado que muito tem. Então nós já temos que ter um critério de comportamento, porque nós temos que estarmos unidos na ordem moral e religiosa a caminho da razão. A gente tem que pensar um pouquinho. Tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Mas será que tudo me convém? Eu tenho que observar isso. Né? A gente tem que começar a sentir que essa fé poderosa ela é indestrutível. Porque ela é sedimentada em nós pela razão. Então nós precisamos trabalhar para que a revolução espiritual dos novos crentes ela se estabeleça na intimidade de si mesmo, dentro do luminoso santuário da consciência e do coração. Isto é importante, essa revolução espiritual dos novos crentes é a grande questão do momento. Nós estamos passando por tudo isso aí. Nesse momento a fé tem que estar agigantada dentro do nosso coração. Por que isto? Por que o Senhor, que é de bondade e amor maravilhoso, né? Ele permite que isso aconteça? Claro. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o momento é o santuário luminoso da nossa consciência e do nosso coração, trabalhando ativamente para o despertar, para que a gente possa mudar conceitos. E só Jesus faz essa mudança dentro de nós. Porque não importa que eu ande por qualquer caminho, mas se eu ando com Jesus, eu estou com um bom guia. Ele é o guia da humanidade. Que adianta todo o conhecimento que eu possa adquirir, eu possa ter, ou que eu possa falar com vós outros, se eu não exemplificar na prática tudo isso, tirar da minha cabeça e do meu coração. Eu preciso ter um coração generoso. Porque eu tenho que iluminar esse santuário da consciência, mas tenho que iluminar também o meu coração. Fora da caridade não há salvação. E acima de tudo, caridade para com o próximo.
Quantas das vezes nós temos encontrado irmãos que ainda não tiveram a consciência do valor da vida, né? Mas eles ainda não tiveram consciência disto, né? Mas o que é necessário? Para esse desiderato, precisa, antes de tudo, do esforço de cada um, na oficina do estudo e do trabalho, bases do amor. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Como eu me coloco nesse instante, nessa condição de trabalhador da seara espírita? Eu vim aqui para ser servido ou para servir? Mas eu tenho que servir, conhecendo por que servir, para quem servir, mas tendo como base essencial, como sedimento maior, o amor em meu coração. E este amor é o Cristo, que é o modelo, que ele mostra para cada um de nós. Quantos médiuns e medianeiros existem, trabalhadores esforçados, que trazem mensagens maravilhosas, né? Mas nós temos que observar que tudo devemos passar pelo crivo da razão. Quantas universidades colocam centenas e milhares de médicos, né, em atividade no mundo? Quantos e quantos são colocados em atividade no mundo? Quantos médicos as universidades colocam? Universidade de Medicina. Centenas de milhares. Mas quão poucos são aqueles missionários da medicina que atendem a qualquer hora, que não primeiro veem dinheiro. Esses são missionários da medicina. A mediunidade é a mesma coisa. O trabalho com Jesus é a mesma coisa. É o esforço de cada um na oficina do estudo e do trabalho. Porque isso será a base de cada um de nós para a continuidade desse trabalho. Porque sem a humildade não há progresso possível. Se eu acho que eu sou melhor do que alguém, eu já estou completamente equivocado. Eu tenho que me modelar com Jesus. Se vocês buscam o mestre da antiguidade, ele dizia, quando chamavam ele de mestre, o que ele dizia? Mestre, eu sei que nada sei. Então, um grande mestre falava isso, eu sei que nada sei. Você imagina, então, nós. E nós, então? E nós, que nada sabemos? Se não tivermos e colocarmos humildade em nosso coração, como será possível um progresso? Eu estou aqui com um objetivo. Cada um de nós está aqui com um objetivo. Quando nós estávamos no mundo espiritual, isso eu posso vos afiançar, a escolha para reencarnar foi nossa. Os companheiros nós escolhemos, as companheiras nós escolhemos. As batalhas nós escolhemos. Nós sabíamos que encontraríamos dificuldades, mas nos propusemos essa tarefa. Porque se não tivermos tolerância, principalmente nesse instante, que estamos enclausurados dentro de uma casa, não podemos sair dentro da própria sociedade, toda a realização do bem é impraticável, sem tolerância. Por quê? Se eu tenho quem me tolera, por que eu não posso também tolerar o outro? Ele dá apenas o que tem. Sem o amor não há caminho. Sem amor não tem caminho. Tem encruzilhadas. E chegamos na encruzilhada e ficamos perdidos. Porque com amor, o caminho nos conduz para a fonte de todas as aspirações da verdade, que é Jesus. E ele fala conosco que eu sou o caminho, a verdade e a vida. É importante que nós comecemos a pensar desta maneira. Se nos unirmos, todos nós, dentro da veneranda doutrina espírita, dentro do Evangelho de Jesus,
na amplitude de nossas ações, nossos pensamentos, palavras, atos e ações, nós estaremos caminhando com Cristo. E Ele estará caminhando conosco. Porque muitas das vezes nós queremos caminhar com Ele, mas Ele não pode caminhar conosco. Porque semelhante atrai semelhante. Qual tem sido as nossas aspirações diante da verdade? É preciso que nós comecemos a caminhar de forma diferenciada. Olhando e observando que todos nós somos seres em aprendizado. Daí Jesus ter dito que ninguém tem o direito de julgar ninguém. E quando Pedro pergunta a ele, porque era praxe naquela época se perdoar 7 vezes. E Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes perdoarei aquele meu ofensor? 7 vezes? Jesus, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes cada ofensa recebida. O que é isto, meus queridos irmãos? É o caminho, é a tolerância, é a caridade, é a benevolência, é a indulgência para com as imperfeições alheias, porque nós também as temos. Quantos são aqueles que estão acima de nós no mundo espiritual, que nos perdoam quantas vezes vibram e torcem por nós diante de nossas incúrias? É preciso que nós comecemos a pensar desta maneira também, né? É preciso que a gente trabalhe ferronhamente, porque o Espiritismo, meus queridos irmãos, é uma grande oficina. É uma grande oficina, é uma grande escola, é um grande hospital. E nós ainda somos seres adoentados. Precisamos da doutrina espírita, das casas espíritas, porque lá é uma oficina que vamos forjar os caracteres imperfeitos de nós ainda. O malho e o cinzel é para tirar as nossas imperfeições, quem sabe para nos transformarmos em pedras polidas, porque somos pedras embrutecidas ainda. Somos os obreiros humildes deste grande labor, mas a obra jamais se concretizará se não nos unirmos pelo sentimento e pelo esforço em nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Eu pergunto às vezes, meus queridos irmãos, vocês têm medo de morrer? Aí, os meus queridos irmãos falam comigo, eu tenho porque eu não sei para onde eu vou, por isso que eu tenho medo. Não é porque ele não sabe para onde vai. Ele sabe para onde ele vai. Nós sabemos para onde iremos. Por quê? Porque nós sabemos o que estamos fazendo. Existe uma coisa muito importante, quando Kardec pergunta, aonde estão as leis divinas de Deus? E os imortais respondem, na consciência. Quando nós fomos criados, simples e ignorantes, por nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele nos colocou as suas leis divinas dentro de nós. Nós a conhecemos. Nós sabemos quando estamos errando. E nós temos certeza absoluta quando estamos certos. Então, se o Espiritismo é uma grande oficina, se nós somos os humildes obreiros dessa grande oficina, a obra precisa ser concretizada. Mas ela só será concretizada se nós nos unirmos em sentimento e pelo esforço com nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, encontrarei repouso para a vossa alma. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então Jesus nos dá todo sentido para que nós possamos continuar a grande trajetória de vencer a nós mesmos. Pelo sentimento, pelo trabalho, porque a oficina nos é ofertada a cada instante. Se você, meu querido irmão, ainda não é pertencente a uma instituição espírita, vá.
Se ofereça ao trabalho. Lá tem centenas de coisas que tu podes fazer. Nesse momento da pandemia, as casas estão fechadas, mas nós temos os grupos de estudo que continuam estudando, procurando aprender alguma coisa para levar a um coração igual o nosso, por exemplo. O nosso coração tem hora que fica doído, sentido, porque a gente vê tantas coisas ruins acontecendo e a gente é incapaz ainda de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Mas a gente ora todos os dias, pedindo ao Senhor da vida que abençoe a cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus ilumine os vossos corações, que Deus possa dar a cada um de vós a esperança. Essa esperança será o grande motivador para que vocês possam continuar caminhando para a frente, para o alto. E nós estamos juntos. Podem ter certeza disso. Um abraço, meu querido irmão Sebastião, que era uma pedra bruta. Hoje ele tornou-se uma pedra polida. O nosso irmão Duda, a nossa irmã Jaqueline, o nosso irmão João, a sua esposa, as suas filhas, para todos os frequentadores da nossa querida Zilda Gama. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. E tenho certeza, caminhei em muitos caminhos